Hoje a gente vai fundo nas palavras, muitas vezes duras, de um profeta antigo chamado Miqueias. Nos primeiros capítulos do livro dele, a gente encontra uma mensagem poderosa que vai do céu ao inferno, sabe? De um julgamento super severo para uma esperança que parece inabalável. É uma verdadeira montanha-russa de ideias, então se prepare. Vamos lá. Para começar, vamos pensar numa questão central. O que acontece quando o poder corrompe uma sociedade inteira? Milênios atrás, um profeta chamado Miqueias encarou essa questão de frente e a análise dele continua, incrivelmente relevante. Ele olhou para uma nação em plena crise moral e simplesmente não ficou calado. Mas afinal, quem era esse tal de Miqueias e em que mundo ele vivia? Para a gente entender a mensagem, primeiro a gente precisa sacar o contexto da época, que era um período, de muita instabilidade, tanto política quanto espiritual. Miqueias profetizou ali durante o reinado de 3 reis de Judá, num momento bem crítico do século 8 a.C. Ele viu de perto o declínio espiritual sobre o rei Acais, que chegou ao extremo de praticar sacrifícios pagãos. Mas ele também viu as reformas do rei Ezequias, e tudo isso acontecia debaixo da sombra da Assíria, a grande superpotência militar da época que estava ali ameaçando engolir todo mundo. O próprio nome de Miqueias já é uma declaração, né? Significa quem é como o Senhor. E ele vinha de uma cidadezinha pequena, ele não fazia parte da elite de Jerusalém. E essa origem, mais do campo, provavelmente moldou o estilo dele, um jeito de falar mais rústico, direto ao ponto e, acima de tudo, sem medo nenhum de confrontar o pecado, não importava quem estivesse no poder. E que pecados ele confrontou? Bom, Miqueias não mediu as palavras. Os primeiros capítulos do livro dele parecem um verdadeiro processo judicial contra a liderança e o povo de Israel e Judá. E as acusações eram muito graves e sistêmicas. Primeiro, a idolatria. As capitais, que deveriam ser centros da verdadeira adoração, viraram focos de transgressão. Segundo, a opressão social. Os ricos exploravam os pobres, pegando as terras deles, a herança. E, para fechar, a corrupção institucional. Juízes julgavam por suborno, sacerdotes ensinavam por dinheiro e os governantes, eles agiam com pura violência. E aqui Miqueias vai no ponto central da questão. A maldade era premeditada. Não era um erro sem querer, sabe? Era um mal planejado durante a noite e executado de manhã simplesmente porque eles podiam, porque o poder estava nas mãos deles. A injustiça era uma escolha consciente da elite. O conflito fica ainda mais claro quando a gente vê que Miqueias não estava pregando sozinho. Ele se opunha diretamente aos falsos profetas da época. Enquanto ele se dizia cheio do poder do Espírito do Senhor para denunciar o erro, outros profetizavam paz em troca de pagamento. Basicamente, eles diziam aos líderes corruptos exatamente o que eles queriam ouvir. Na prática, eles faziam parte do sistema. Com acusações tão sérias, a consequência não podia ser nada leve, né? E é aí que Miqueias se volta para o veredito divino, anunciando um julgamento devastador. A palavra é clara, curta e assustadora. Destruição. A corrupção e a injustiça tinham chegado num ponto sem volta. A nação seria arrasada como resultado direto das próprias ações. Para descrever a crueldade dos líderes, Miqueias usa uma das metáforas mais chocantes e viscerais da Bíblia. Ele compara essa elite a canibais, que devoram o seu próprio povo. Essa imagem mostra que a opressão não era só um ato administrativo, era uma violência predatória que desumanizava todo mundo. E essa ruína seria total. Miqueias deixa bem claro que nem os lugares mais sagrados seriam poupados. A cidade de Jerusalém seria arada como um campo, e o próprio monte do templo se tornaria um matagal. É uma profecia de desolação completa, que mostra uma verdade bem dura. A religião formal, sem justiça, não oferecia proteção nenhuma. Mas, exatamente quando o cenário parece o mais sombrio possível, a narrativa de Miqueias dá uma virada surpreendente. Depois de toda a denúncia e do anúncio da destruição, ele apresenta uma visão de esperança radiante para o futuro. É desse nível de julgamento tão severo que surge uma das mais belas profecias de paz que existem, a visão de um tempo em que as armas de guerra seriam transformadas em ferramentas agrícolas, um futuro onde a guerra seria simplesmente erradicada da experiência humana. Essa promessa de paz é parte de algo ainda maior, uma restauração completa. A visão é de nações buscando a Deus para aprender sobre justiça. As disputas seriam resolvidas e a segurança seria total.
e o povo que tinha sido espalhado pelos julgamentos seria reunido e fortalecido de novo. Só que é fundamental entender o timing dessa promessa. Miqueias profetiza que essa restauração gloriosa não ia acontecer de uma hora para outra. Ela viria depois do sofrimento. O povo passaria pela dor do exílio na Babilônia, e seria de lá que Deus os resgataria. A esperança, portanto, nasceria da angústia. Então, o que a gente pode tirar desses 4 capítulos? Miqueias nos apresenta uma tensão fundamental, sabe? Entre a realidade do pecado humano e a promessa da redenção divina. A mensagem central tem várias camadas. Sim, o julgamento pelo pecado é real e é severo. A injustiça social não passa batido. Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus é mais profunda, e o objetivo final dele é restaurar, não só destruir. A fé de verdade, segundo Miqueias, se mostra na justiça. E mesmo diante da ruína total, a esperança num futuro de paz permanece firme. No final, a análise de Miqueias nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. A fé verdadeira, a adoração genuína, pode coexistir com a injustiça social? A resposta do profeta é um não bem alto. Um desafio que nos convida a examinar não apenas nossas crenças, mas principalmente nossas ações.